Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha, podcast dos médicos, profissionais de saúde e empresas de saúde de Alphaville e região. Meu nome é Andréa Curi Guimarães e hoje estamos aqui para mais um episódio com o médico urologista Dr. Maurício Verotti para falar sobre litíase urinária, que é pedra nos rins, né, doutor Maurício? É melhor a gente falar, né, aqui. Porque tanta gente tem pedras nos rins? Esse é o nosso título, né? Mas o doutor Maurício vai começar respondendo essa pergunta, tá? Doutor Maurício, formado pela Faculdade de Medicina da USP, urologista pela Faculdade de Medicina do ABC, membro titular da Sociedade Brasileira e das Associações Americana e Europeia de Urologia. Maurício Verotti, tô adorando ter você aqui na mesa, que você está falando sobre vários temas, né? Já falou com a gente aí logo no começo do podcast, há mais de um ano atrás. Agora a gente está com um tema atrás do outro, muito legal. Toda vez que a gente coloca você nas redes, as pessoas mandam perguntas, né? Que legal, que bacana que você está aqui mais uma vez, viu? Obrigado, Andréia. Para mim é um prazer estar aqui. Eu acho importante essa conexão aí com os pacientes e vamos lá, vamos conversar sobre algo que é bastante importante, interessante aí na nossa prática e que traz sofrimento para muita gente, que são as pedras nos rins. Com certeza. Já me falaram que eu já fiz parto normal, né? Já me falaram que a dor é, sei lá quantas vezes pior do que parto normal, né? É incomparável, né? Mesmo porque o parto normal, você ganha um filho no final da dor. É verdade, não tinha pensado nisso. Na outra, no máximo, você ganha uma pedra que não tem valor nenhum. Não é uma pedra preciosa. Infelizmente, né? não. Poderia pelo menos ser isso, né? Pois é. Oh, meu Deus. Então, vamos começar pela primeira pergunta? Maurício, por que tanta gente tem pedra nos rins e como as pessoas podem fazer para mudar isso? Então, vamos lá. A formação de pedras nos rins, ela é uma doença que a prevalência dela vem sendo aumentada no mundo todo, tá? Isso se deve, em grande parte, primeiro, por maior facilitação, maior diagnóstico mesmo, por conta de métodos de imagem. Porém, paralelamente, você tem alguns fatores de risco para a gênese dessa pedra, e esses fatores de risco eles vêm aumentando ao longo do tempo. Então, para responder essa pergunta, por que tanta gente tem pedra no rim, eu gosto de responder exatamente o que fazer para não ter pedra no rim. Legal. Né? A primeira coisa, a pedra se forma por quê? Você tem de um lado um solvente, que é o líquido, né? Geralmente água. Você tem do outro lado solutos, né? Sódio, cálcio, oxalato, ácido úrico, vários compostos. Você tem fatores pró-formação, fatores contra a formação, fatores de estase urinária, geralmente as má formações aí do trato urinário, né? Mas vamos lá, o que fazer para não ter pedra no rim? Primeira coisa, ingestão de líquido. A gente deve manter o xixi claro. O melhor líquido é a água, suco natural de limão, suco natural de laranja. Pior líquido do mundo, refrigerante e suco de pozinho. Isso, na minha opinião, devia ser proibido por lei, né? A segunda recomendação, diminuição do consumo de sódio. Numa sociedade com consumo cada vez maior de alimentos processados e multiprocessados, além do sódio fazer parte da composição, ele está muitas vezes presente aí no conservante, né? Então, sal de cozinha, alimentos industrializados, temperos prontos, sopa em pó, frios, embutidos, salsicha, linguiça e por aí vai. Né? Terceira recomendação, prática de atividade física regular. Por quê? Porque quem faz atividade física, em geral, tem uma melhor hidratação e essa movimentação postula-se que ela tenha um clareamento renal melhor. Então, esses cálculos eles são clareados, são eliminados ainda muito pequenininhos e antes que eles acabam crescendo e sendo diagnosticados ou até dando problema. Quarta recomendação, não abusar na proteína de origem animal, em especial das carnes, e dentro das carnes, em especial carne
vermelha, tá? Carne vermelha aumenta a excreção de sódio, diminui o pH da urina e favorece a formação de alguns tipos de cálculo, para não dizer dos principais tipos de cálculo. Nossa, para quem tem tendência, então é uma coisa que também vocês acabam reduzindo, né, o Sem dúvida, consumo, sem né? dúvida. Entendi. Essas recomendações, elas são vitais para que a gente não fique enxugando gelo. Porque além de ser uma doença prevalente, ela é uma doença recorrente. Se a gente não mudar o estrutural, você vai ter recorrência. Entendi, para quem tem tendência. Sim, mas diante desses fatores de risco, você entende por que essa doença ela está crescendo no mundo todo. Entendi. Ela se feminilizou, né? Quando eu Olha. estava na faculdade, coisa de 20 e poucos anos, aí 25 anos, sei lá, tô ficando velho, André. Imagina. E era, Que era, isso. era a incidência de um homem para três homens para uma mulher. Hoje já está 1 para 1, praticamente. Nossa. Incidência aumentando no público pediátrico, tá? Por conta de má alimentação. E tem um fator associado forte com a litíase também, que é a obesidade. Obesidade, tá? Hoje no nosso país, quase 2/3 da população masculina está acima do peso. E quase metade disso está obesa. Nossa, Com 2/3 acima do Sim, peso? sim. E quase metade obesa? Quase metade Dentro disso, dos dois, 30% quase. dentro dos 2/3. É. Entendi. Nossa, que loucura, né? Então, todos esses fatores que são muito prevalentes explicam uma condição igualmente prevalente. Até atividade física, até para isso atividade física é bom, né? Sim. Todo mundo que senta aqui Não pede tem outro pro caminho, né? paciente fazer atividade Alimentação, física. sono e atividade física, o tripé da saúde, vamos colocar. É, o tripé né? da saúde, exatamente. Tem outros aspectos que são importantíssimos também, mas esses são insubstituíveis. Outros também são, mas esses são muito importantes, né? Com certeza. Maurício, como é feito o diagnóstico e quais são os sintomas relacionados? Então, o diagnóstico ele é feito através de métodos de imagem, né? Os sintomas ele pode ser nenhum, né? Pode ser puramente um achado de exame, né? Ou ele pode simplesmente se apresentar da pior maneira possível, que é a cólica renal ou renoureteral. O sintoma ele vai decorrer, a dor em especial, de obstrução. Então, a pedra, quando tem um tamanho razoável, ela pode obstruir mesmo estando no rim. Porém, até cálculos pequenininhos, quando eles saem do rim, eles param no canal que une o rim com a bexiga, que é o ureter, isso pode trazer uma dor absurda de tirar o paciente do corpo. Meu né? Deus. O tamanho da pedra no ureter, ele é um preditor de eliminação, mas não de intensidade dolorosa. Entendi. E outros casos, Andréia, se apresenta como infecção urinária recorrente. Ah, tá. Por exemplo. Sem dor, só infecção urinária. Só infecção urinária aquele incômodo recorrente. horrível, né? Exatamente. É um dos fatores que precisam ser triados, por exemplo, nessa situação. Então infecção urinária tem que estar investigando isso, porque de repente você pode já estar eliminando sem a pessoa sentir dor, é isso? Não, às vezes tem uma massa de cálculo considerável no rim, né, da pessoa que tem infecções urinárias recorrentes, que não tem dor, mas tem isso. A pedra acaba servindo como um albergue para a bactéria. E fica perseverando e fica perpetuando. Existem outros fatores. Isso é um tema bastante interessante aí também. Deve para a ser. gente conversar, né? De infecção urinária nas diferentes populações. Esse é um fator que a gente tem que triar quando a gente se depara com isso. Interessante. E aí, por exemplo, esses tratamentos para tirar a pedra, né? Para eliminar a pedra, eles sempre têm que ser dolorosos? Não. Na verdade, muito se evoluiu nessa questão, né? Primeiro que não são todas as pedras que precisam ser abordadas de maneira efetiva ou, melhor, com intervenção, né? Com algum nível de invasão, vamos colocar. Né? As pedras pequenas e assintomáticas, até pela natureza recorrente dessa doença, elas podem e devem ser acompanhadas, tá bom? Tem que se fazer os exames seriados e o ultrassom é um exame bastante interessante nesse sentido, por não envolver irradiação, nada disso, né? Agora, cálculos com maior dimensão, cálculos com sintomatologia, aí eles precisam ser abordados. Entendi. Né? Os tratamentos, geralmente,
A endoscopia urológica, ela cresceu demais nos últimos anos, né? As cirurgias abertas, elas realmente ficaram no passado, ficaram como história aí dentro da nossa especialidade, são raras hoje em dia. E a recuperação dos pacientes e o retorno às suas atividades, ela se faz de maneira efetiva. Claro, a se depender da gravidade da doença litiásica. Uma coisa é um cálculo que tem 2 milímetros, que está causando uma cólica e que está lá embaixo, que talvez até saia sozinho e não tem mais nada. Outros são os cálculos que a gente chama de cálculos coraliformes, são cálculos que pegam o rim todo. E às vezes você precisa de múltiplos tratamentos, né? O tratamento às vezes é minimamente invasivo, mas ele não é minimamente sofisticado, né? Então, tudo isso é importante. Não dá para a gente colocar doenças diferentes dentro de um mesmo saco. Tá Vamos certo. colocar dessa maneira. Entendi. Né? Nossa, que loucura. Então, tem casos que a pessoa pode aparecer com um cálculo enorme do tamanho do rim, só que não necessariamente é porque ela deixou de procurar ou isso tem relação? Não, Que vai crescendo, depende sei lá. da propensão em formar cálculo, né? Existem pessoas que, além desses maus hábitos de vida e de alimentação, eles têm distúrbios metabólicos. Então, em especial nos pacientes que têm recorrência, que têm bilateralidade, em crianças, em situações específicas, outras, a gente precisa fazer, além dessas intervenções comportamentais, uma pesquisa do metabolismo com dosagens de exame de sangue, de urina num dia todinho, de 24 horas, em se achando, e essas alterações na recorrência, elas vão acontecer em até 30%. Você tem remédios que vão diminuir essa recorrência, diminuindo em até 90% da recorrência em 10 anos. O problema qual é? Muitas vezes não se aborda dessa maneira e muitas vezes o paciente não adere tanto às recomendações quanto aos remédios necessários para isso. E aí fica voltando. Ai, meu Deus. Eles dão trabalho, né? Nós damos trabalho para vocês, né? Ué, a gente... Por isso que eu sou boazinha com os médicos. A gente fez medicina para isso, né? Pois é. Não, eu sigo tudo. Eu sou boazinha, eles gostam de mim como paciente, porque não é fácil, né? Maurício, quando o paciente está com cólica, o que fazer e o que não fazer, né? Sim, a cólica ela decorre da obstrução, né? Então a primeira mensagem importante todo mundo vai falar, bebe água, bebe isso aqui, bebe aquilo ali. A hiperidratação vai aumentar o débito urinário, a produção de xixi pelo rim. Isso vai encontrar esse anteparo obstrutivo, vai aumentar a dilatação, a pressão sobre o rim vai piorar a dor. Então, meu Deus, isso é uma loucura. Hiperidratar em hipótese alguma. Nossa. Esse é o primeiro ponto. Nossa. Né? Controle da dor, né? Monitorização de aspectos infecciosos, que essa obstrução associada a uma estase de urina pode precipitar, né? Diagnóstico adequado de tamanho do cálculo, né? Posição, para ver se esse cálculo ele é candidato a uma terapia medicamentosa expulsiva, especialmente quando ele está no canal que une o rim com a bexiga. A maior parte das vezes o cálculo ele é pequeno e ele acaba saindo, né? E a gente pode e deve esperar. Quando a gente não deve observar, primeiro, independentemente do tamanho, um cálculo que está tirando o paciente do corpo, que ele já está tomando tudo e mais um pouco, que ele não sai do pronto-socorro, que ele não consegue trabalhar, que ele não para de vomitar, esquece, resolve. Ah, mas vai sair, tá, vai sair quando? Né? Vai sair daqui 2 dias, vi na minha bola de cristal. Veja bem, o cara não está conseguindo mais meia hora, né? Então essa é uma situação. Infecção associada faz simplesmente com que a gente não possa nem tratar a pedra. A gente tem que desobstruir esse rim e tratar a pedra num segundo momento. Quando tem algum prejuízo de função renal, também associado, a gente acaba tendo que resolver. Que é um perigo, né? Sim. Imagina. Isso é o clássico. Entendi. Né? Existem outras condições aí do nosso dia a dia, né? Às vezes o paciente procura ter um cálculo pequeno, tem 3, 4 dias de história, só que ele tem uma viagem marcada para a Europa daqui 10 dias, tá tudo pago, tá tudo combinado, é a viagem de 15 anos da filha que vai para Paris, que não sei o quê. Ele vai para Paris sem pedra, né?
Então, às vezes, você tem que alinhar isso daí. É verdade. Então, É porque não pode ter crise, né? sim, tudo isso tem que ser conversado, É verdade. né? É bem personalizado mesmo Sim. É, o isso aí, o foco atendimento. é o É o paciente, paciente. desde que ele entenda o que ele tem e o que pode ser oferecido, risco e benefício do que se faz. Perfeito. Maurício, sempre tratar, e vamos emendar aqui algumas perguntas, né? O que há de opções para o tratamento das pedras nos rins? Se não tratar nem acompanhar, o que pode acontecer, né? É isso. Então, sempre tratar, resposta sim, né? Por quê? Porque o acompanhamento é um tratamento já, a recomendação comportamental é um tipo de tratamento, né? Agora, quando a gente precisa intervir, o cardápio é vasto. Você tem desde a litotripsia extracorpórea, que é aquela onda de choque, ficou um pouco para trás isso por conta da evolução tecnológica dos aparelhos endoscópicos, das fontes de energia, dos lasers, que tornaram a abordagem endoscópica hoje a principal para o tratamento de cálculo, tanto do rim como especialmente do ureter. Você tem também cirurgias percutâneas, são cirurgias feitas com furo pela pele, onde você entra no rim, você faz o tratamento de cálculos maiores, em geral. Vocês estouram a pedra? Como é? Sim, É isso, né? o Estoura. laser geralmente ele pulveriza, né, a Ah, pedra, mas legal. ele pode também, dependendo da frequência, intensidade que a gente regula, fazer com que ela se quebre e aí você tira os fragmentos, Ah, você né? já tira na própria endoscopia, por exemplo? Em É isso? geral, sim, em algumas Ah, situações a gente quebra, 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 não quebra, vai doer. e depois a gente deixa um catéter chamado catéter duplo J, que é um canal, um canudinho que une o rim com a bexiga, que ele traz algum desconforto, tá? Os pacientes que já usaram sabem isso, mas que em geral, perto de um cálculo de ureter, de uma cólica renal, ele é uma bênção, Entendi, né? E entendi. geralmente ele fica o menor tempo possível. Para casos excepcionais, você tem ainda, vamos colocar assim, cirurgia aberta, mas, puxa, é raro hoje em dia. Você tem cirurgia videolaparoscópica, em especial quando você tem algumas situações associadas. Às vezes você tem uma pedra e você tem um estreitamento ali da saída do rim que você precisa resolver as duas coisas. Se você só tirar a pedra, vai formar de novo. Enfim, Aí a diferença entre a laparoscópica e essa outra técnica que você falou? sim, essa Que, outra tipo, tem que fazer a técnica laparoscópica para por fazer esse uma motivo. reconstrução, por exemplo. Legal. Hoje a gente não tem ferramenta para reconstrução endoscópica ou percutânea, sabe? Eu já vi alguns trabalhos experimentais, tipo uns grampeadores endoscópicos ali, mas não foi para frente. É. Não foi para frente. Eu acabei de voltar de um congresso agora, um congresso grande, onde muita coisa nova e bacana, né? A urologia é uma especialidade pujante em tecnologia, né? Então, robôs para realização de cirurgias de cálculo, né? Nossa. Onde você controla o bracinho mecânico ali, que controla o aparelho, né? Você regula para ficar quebrando numa distância X da pedra e não pegando o rim para não machucar, Legal. né? Mas não se falou nada nesse sentido aí de outras tecnologias de Entendi. reconstrução endoscópica, isso aí desconheço. Entendi. Pode ser que quando alguém ouvir esse podcast já tenha saído, né? Ah, Porque é verdade, do as pessoas jeito que o podem ouvir a negócio é qualquer rápido hoje, tempo. É mas verdade. E esse congresso que você foi é super sim, recente, nós né? estamos no dia 20 de junho de 2024. Então, Exatamente. Se bem que tem a data da publicação, né? sim. Então as pessoas veem, né? Pela data da publicação, né? E não Não tem, fazer não tem nada, e erro. contar com a sorte. Bom, contar com a sorte, eu acho que É, né, não é algo sábio quando o assunto é saúde, né? Um cálculo grande, ele pode, e frequentemente ele danifica o rim, e às vezes quando você vai abordar, você já não tem mais rim. Você tem que nossa. tirar a pedra junto com o rim, que foi embora, que só tá lá para dar Nó. trabalho. Então elas danificam o rim? Opa, opa, sem dúvida. Meu Por isso que elas Deus. devem ser tratadas em todas as fases, de preferência antes que elas apareçam. É verdade. Mas aí, peraí, antes que elas apareçam, vamos pensar. Me ajuda nisso. As recomendações que eu fiz no Ah, começo, tá, boa. elas vão servir para tudo. Perfeito. Elas vão Tá. servir para tudo, né? Elas são recomendações também para tratamento de hipertensão arterial, né? Pronto. Atividade física, diminuição do sódio, né? Perfeito. Enfim.
E por aí vai. E hoje tem essa lei, né, do alto teor de sódio nas embalagens, né? Sim, eu acho interessante isso. Eu tinha Também visto acho. isso, Pois acho é. que há uns 10 anos no Chile. Muito E eu falei, legal. puxa, eles estão bem na frente da gente. É. Precisa colocar, o povo precisa ler e precisa E se não comprar. convencer E não, não, eu já deixei de daquilo. pegar muitas coisas por causa disso. Sim, Algumas eu sim, já até sabia, né, que tinha alto teor de sódio, mas tipo, sim. legal tá lá, Eu né, tenho a estampado, sorte e o a lupinha, né, privilégio de ser casado com uma que eu nutricionista. conheço, uma Exatamente. super nutri, Né? A mais bonita do a parquinho, mais bonita do inclusive. E parquinho, que eu você tenho sempre fala. muito paciente em comum com ela. Que ela tem, desculpe-me, posso fazer Claro, um marketing da Cris Verotti claro que aqui? sim. Ela tem um episódio gravado conosco, vai gravar outros agora, mas ela tem um episódio muito legal gravado conosco que está nos canais do YouTube. Sim. Cris Verotti, né? Nutri Cris Verotti, Cristiane Verotti, e também no Healthcast Alpha. Então dá para assistir o episódio dela. Quem Sim. quiser conhecê-la. Eu realmente- encaminho muitos desses pacientes pro cuidado e orientação nutricional para que não fique algo largado. Né? Ah, você precisa diminuir o sódio, você precisa evitar isso e aquilo. Bom, precisa adequar para a realidade daquela pessoa, para a prática, para que aquilo tenha desfecho. Senão, não tem. E só com uma nutricionista. Eu sei disso. E com boa vontade de quem está do outro lado da mesa, né? Senão também não vai. Exatamente, exatamente. E nutricionista também tem que ser tem que ser uma nutricionista bem especializada, bem diferenciada, porque Tem que existem ter várias. tato. Tem que que ter ser. tato. Eu Nutri, falo para ela, se apertar, espana. Ninguém tem varinha de condão, Andréia. Nossa capacidade de convencimento ela não é tão gigantesca assim, de fazer com que alguém que não tenha bons hábitos de vida, de alimentação, não tenha autocuidado, saia completamente transformado de uma consulta. Alguma transformação ela pode ser iniciada. E eu fico muito feliz quando eu percebo isso. Mas é algo que tem que ser perseverado. É verdade. É verdade. Maurício, vamos falar de mitos e verdades? Vamos. Leite. Bom, leite é importante. Não há nenhuma recomendação contra o leite. O problema não está no cálcio. O problema está no sódio. Tá? Então, mais problemático do que o leite é o queijo, que tem bastante sódio. E outros alimentos. Todo Então, queijo tem? todo queijo tem. Todo queijo tem. Aqueles mais sonsinho, né? Que parece isopor, Sim, tem menos. Ah, tá. Mas todos eles têm. Sódio tem gordura também, né? Mas tipo ricota, Tem sódio. cottage. Tem menos do que o prato ou mussarela, mas seguramente tem. Legal. Menos entendi, gordura e tudo ricota. mais. Sim, dentro, quando a gente fala queijo, né? É a mesma coisa você falar, sei lá, carro, né? Tem vários tipos, vamos colocar. E claro, tem queijos mais e menos salgados, mais e menos gordurosos, tal. Mas o leite em si, tranquilo, pode tomar. Legal. Quebra-pedra. Chá de quebra-pedra, chá de cabelo de milho, chá de picão, você vai ouvir de tudo, né? Abacaxi com Coca-Cola, etc. O quebra-pedra, ela é uma plantinha que ela tem um alto teor de citrato. O citrato também é encontrado no limão, na laranja, tá? O problema de fitoterapia é que difere demais o tipo de planta, se é aquilo mesmo, se é só aquilo, tá? Mas parece ser benéfico no sentido de ter citrato e, de certo modo, também ser líquido. Então, assim, legal. de todos os mitos, esse é o único que tem algum embasamento. Infelizmente, não quebra nada, mas ele diminui formação e crescimento. Vamos colocar. Entendi. Tá. Cerveja ajuda? Essa pergunta é fantástica e eu falo sempre que, infelizmente, a resposta é não. Tá? Ela não ajuda por quê? Primeiro, a cerveja tem álcool, né? O álcool, ele aumenta a excreção de ácido úrico. Então, isso é deletério para a formação dos cálculos urinários de ácido úrico, né? Outra coisa importante, ninguém toma cerveja comendo alface. Então, a cerveja e a bebida alcoólica, ela pede alimentos salgados. Então, o aumento de sódio também colabora para isso. Enquanto o cara está tomando cerveja, ele não está na academia. Ou ele deixa de fazer uma atividade física para tomar cerveja. Mas isso seria um efeito indireto. Efeito direto da cerveja, não. Tá. Especialmente cerveja clássica, né? Vamos colocar sem álcool.
Tá. com álcool, né? Com Cerveja álcool. com álcool. É. A cerveja sem álcool ela é um isotônico, Ah, né? tá. Ela é um isotônico, aí tudo bem, Minha tranquilo. sogra tomava e eu comecei a tomar com ela. Tome, Legal, né? é bom. A Uma Heineken é gracinha. gostosa, a Heineken Bonitinha. é zero. Eu gostei, eu comecei a gostar. Dá até uma enganadinha. Porque eu não gosto muito de álcool. Muito legal. Maurício, é possível dissolver cálculos formados? Sim, porém, os cálculos que são passíveis de dissolução são os cálculos de ácido úrico e eles correspondem a 5 a 8% das vezes. Tá. É um cálculo mais associado à síndrome plurimetabólica, à obesidade, e o tratamento consiste na alcalinização da urina. Então, é possível sim, sempre que se tem cálculos com características sugestivas e em população de risco, isso é um diagnóstico diferencial que a gente tem que acender a nossa luzinha, né, para às vezes tentar uma dissolução por essas vias aí. E suplementação de cálcio e vitamina D? Então, suplementação de cálcio e vitamina D é assim, a gente tem que pesar risco versus benefício, né? Isso é um dos tratamentos aí de osteoporose, de osteopenia, e aí não tem muito jeito, né? Tem que fazer, tem que fazer. É interessante, existe um mau uso, né, da vitamina D, né, e de outras vitaminas. Hoje é colocado algo como vitamina sendo uma substância inexoravelmente boa, e na verdade não, ela inclusive ela pode ser tóxica. O excesso, tá? né? Então o excesso não, e a monitorização nessa população que precisa disso, ela deve ser um pouquinho mais feita com um pouco mais de atenção e cuidado. Esse negócio de vitamina D, né? Sim. É complicado, né? Essa questão do excesso, e aí, né, as pessoas polemizam, mas você vai sempre em busca da ciência, né? É o que tem que ser, né, André? Senão a gente vai navegar sem bússola, né? A gente tem que tomar muito cuidado hoje, que as nossas informações elas são completamente desprovidas de filtro, né? Então, todo mundo, e houve uma democratização absurda, né? Com rede social, com internet e tal. Então, o cara simplesmente põe a câmera, pega o microfone e fala com uma autoridade que, por vezes, ele não tem, né? E com um conhecimento totalmente errado. E alguns com conhecimento deturpado, né? Então, a gente está aqui também para falar o pouco que a gente sabe, estuda aí, para ajudar quem... o outro lado da ponta, né? Exatamente. Que é a nossa missão. É uma missão mesmo. Maurício, você gostaria de deixar alguma mensagem final para os pacientes? Queria sim, queria agradecer a companhia de vocês aí mais uma vez, dizer que é um prazer falar sobre a minha especialidade. A Andrea vai deixar os meus contatos aí, né, a rede social que eu mais uso acaba sendo o Instagram, né? Urologista Alphaville. Que está aqui no GC, né, Maurício? Enfim. O que é GC? Eu não sei o que é GC. O GC que a gente deixa aqui, quando você assiste, então, a gente deixa no aqui GC, hein, pessoal? uma barra inferior, Sei, sabe? O GC. Com alguns caracteres, né, algumas informações básicas, tá no GC. Então, só me achar no GC e mandar a pergunta que a gente responde com amor e carinho. É isso aí, o prazer foi todo nosso. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigada, viu, Maurício? Lembrem-se que todas as decisões relacionadas a tratamentos urológicos devem ser tomadas após uma consulta detalhada com um urologista experiente que seja membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Sigam o Dr. Maurício, ele já falou, né? Aqui nas redes sociais, ele responde tudo. Healthcast Alpha também, é que vocês estão lendo aqui no GC. Os episódios vocês podem assistir nos canais do YouTube Dr. Maurício Verotti, urologista, e Healthcast Alpha, e nas principais plataformas de áudio do Healthcast Alpha, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. E também pela TV, no canal 22 Alpha Channel TV. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.